Que a paz de Deus esteja com todos. Vou fazer o que chamo de ratificação. Comentei sobre astronomia, entendo muito pouco. E comentei sobre o Sol, que eu entendo pouco. Sobre o átomo eu entendo mais ou menos. Bom, se Deus permitir, pretendo falar sobre Nikola Tesla. Mas primeiro, quando comentei sobre Mercúrio, comentei que ele é um planeta que tem 4.500 quilômetros de diâmetro. Tem 1,5 km, aliás, 1.500 quilômetros maior do que a nossa Lua, nosso satélite. Comentei que supostamente ele pode ter sido atingido por um asteroide grande, talvez com dimensões de 90 quilômetros de extensão. Por isso tinha uma bacia supostamente criada por ele que nós chamamos de calóridos. E eu falei que ela teria 1.500.000 quilômetros de diâmetro. A matemática não bate. Se ele tem só 4.500 quilômetros de diâmetro, não poderia ter, digamos, uma circunferência dessa. É 1.500 quilômetros. Mas eu sabia. Alguém ligou corrigindo. Que ótimo, alguém assistiu. Quando falei do Sol, que tem 70% de hidrogênio, que eu disse que na minha opinião, foi a primeira fusão nuclear que teve, comentei que depois dos átomos menores de hidrogênio consumiram os maiores, que levou mais ou menos 150 mil anos, transformou-se em hélio, depois em plasma. Teve os elétrons, os prótons e os fótons e os plus. Eu sabia que ele tinha se transformado em hélio, mas eu falei que ele se transformou em hidrogênio. Quem assistiu também viu que estava errado. Um amigo falou, não precisa falar tudo certinho, porque alguém que supostamente gosta dessa área vai ver que está errado. Que ótimo que alguém assistiu. Bom, Nikola Tesla, se eu estiver correto, nasceu acho que entre 1850 e um pouquinho. Sem desmerecer ninguém, jamais. Principalmente o Isaac Newton, porque o Nikola Tesla, na minha humilde opinião, foi um dos maiores inventores que existiu. O Isaac Newton era físico e morreu em 1720 e pouquinho. O Einstein ficou como segundo da lista. Depois o Paul Andreas Moser Dirac, que era físico quântico. Mas, na minha humilde opinião, o Nikola Tesla não perderia ou não perde para nenhum deles. Quando ligamos um interruptor de luz, quando ligamos uma televisão, quando reparamos em algum lugar que tenha uma beleza natural de iluminação, tudo veio com Nikola Tesla. Ele nasceu na Ucrânia. Bom, aí quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison. Alguém passou uma carta para Thomas Edison falando: estou diante do homem mais inteligente que eu conheço e estou enviando mais um jovem, que para mim é igual. Esse era Nikola Tesla. Ele conheceu Thomas Edison e o Thomas Edison pediu para ele fazer algumas, digamos assim, alguns acertos, arrumar algo que não era mais da área dele. Prometeu supostamente dar 50 mil dólares para ele. E depois de algum tempo, que o Nikola Tesla era realmente um inventor extremamente inteligente, arrumou e falou para ele do dinheiro. Ele falou: você não é americano, então você não está acostumado. E não deu nada para ele, e ele ficou meio invocado, ficou esgulepado, muito puto, e foi dar as bandas dele e foi cavar fossa. Mas ele entendia. Então, depois de pouco tempo, ele viu as lâmpadas que o Thomas Edison fazia. Ia ter uma inauguração numa cidade muito grande e precisava-se de muitas lâmpadas. Ele entrou no páreo e ele desenvolveu a corrente que nós chamamos AC, a corrente alternada, que era totalmente diferente da que tinha na época. Porque na época precisaria, digamos, de... Como nós temos hoje os postes e temos aqueles... Puxa, desculpe, me faltou. Aquele que às vezes explode, ou rebenta, ou desliga por algum motivo, curto-circuito, desliga
aquelas chaves. Bom, não era isso. Eles precisavam de algumas estações para eletricidade para levar para outros lugares. Então ele descobriu um meio diferente, que não precisaria de fio. E um fio na época, que talvez tivesse assim, mais ou menos o diâmetro da minha mão, ele inventou um que passaria tudo que precisava de energia, de qualquer outro tipo de coisa dentro do cabo. Ele inventou um da espessura do meu dedo, que faria o mesmo trabalho. E ele aceitou para as lâmpadas. E eram milhares de lâmpadas. Ele mudou o filamento de dentro. O do Thomas Edison era de uma maneira, ele criou com um tipo de gás que demorava mais para dar problema e clareava muito mais. Vamos dizer como as de LED de hoje. E ele ganhou e iluminou toda a cidade. Ficou extremamente famoso. E um homem muito rico, que agora não recordo o nome, gostou do que ele fez, viu a inteligência dele e acertou de dar um X para ele por mês. E ele foi continuando. E o outro de lá, também que era inteligente, arrumando um jeito. Aí ele falou que ele criou o que nós chamamos de a bobina de Tesla. Essa dele, que ele criou no local onde ele ficava, chegou a ficar com 57 metros. Mas ele criou uma pequena. Tinha uma bobina primária, onde ligava na luz, passava por algum motor e por outras peças que não consta. Ela subia bem fraquinha, mas quando ela chegava em cima, ligava numa tomada de comum, 127, 110 volts. E em cima ela saía com 500 mil volts. Chegou a desenvolver uma que entrava numa tomada de 110 volts ou 127, saía com 12 milhões de volts. Aí o pessoal começou a falar que como a dele não precisaria, no caso, de fio, começaram a falar que antes ele viu que precisava de alguns fios. Aí a oposição falou que uns animais estavam passando lá perto, queimando. Aí teve um problema lá que uma pessoa ia ser, no caso, executado pela cadeira de morte, que ainda tem, e associaram. E ficou difícil para ele, mas ele continuou. Ele era inteligentíssimo. Aí ele viu, descobriu e falou, eu posso enviar pela essa turbina, essa bobina que ele fez, que se chamava a bobina de Tesla, que tinha 57 metros e tinha mais ou menos 35 abaixo dela a fundação, no caso de uma base quase total de madeira, com alguns ferros para não ter choque e para-raios. Ele falou, eu posso enviar energia para todo o planeta por uns raios que ninguém ia ver, como a luz. Tem o FM e tem o AM, uma frequência modulada. E tem o sinal da televisão. A televisão tem todo o equipamento que precisa, mas a imagem vem no ar, a gente não vê. E aí precisaria só ter o tipo de lâmpada específico que ele, no caso, construiria e a energia chegaria. E ele descobriu, pelo menos achava, que tinha um ponto no planeta que dava um som que ia ajudar com a rotação do planeta. Alguém achou bem curioso e bastante suspeito que ia energia para todo mundo de graça. Mas não parou aí. Ele estava andando um dia e viu um barquinho lá andando, de 2 metros e pouco. Ele desenvolveu o que nós temos hoje para ligar a televisão, aparelho de som, ou DVD, ou outros aparelhos, que é o controle remoto. Isso foi em 1890, ou pouco mais ainda. Bem mais, eu acho. Quase no final do século XIX. Aí ele descobriu que ele poderia enviar por essas partículas, por esse sinal, porque o celular, nós falamos, ele transforma a nossa voz numa onda que chega em outro celular, em qualquer lugar do planeta, até no Ártico. Seria mais ou menos assim. Ele falou, eu posso enviar fotos, conversas e eletricidade. Teve pessoas que não achou muito bom. Ele descobriu também que depois ia precisar das quedas d'água, não é do Foz do Iguaçu, não. Tem uma outra lá. Me perdoe.
me fugiu da mente agora. E ele chegou a usar também, conseguiu pousar as quedas d'água que ele sabia que ia precisar também. Na verdade, ele era um visionário. Ele chegava muito além do nosso tempo, sem fazer comparação com o Einstein. O Einstein não era astrônomo, mas ele falou das hipernovas, das supernovas, das explosões, ele acertou em tudo. Ele não errou em nada. E ele não era astrônomo. Era um grande físico, sem desmerecer ninguém. Aí, por fim, ele desenvolveu um oscilador de frequência. Ele descobriu que tudo tem uma frequência, todo prédio, ou um carro, a própria Terra, tudo que existe tem uma frequência. Ele fez um oscilador de frequência, não para fazer o que aconteceu. Ele descobriu a frequência, botou o aparelho e ligou num grande prédio. Quando ele descobriu a frequência, que ele aumentou, digamos, não é o volume não, o potencial que o aparelho tinha, quando ele achou a frequência certa, ele começou a balançar. Ou seria um aparelho que poderia ocasionar pressuponho, um terremoto. E realmente ele conseguiu descobrir a frequência quase do bairro inteirinho e ficou suspeito o negócio lá balançando para lá e para cá, chamaram a polícia, quando chegou lá ele estava quebrando tudo. E ele disse que ia construir um outro tamanho de um relógio. Ali as coisas se complicaram. Mas, como todo gênio, ele era casto, não gostava de joias de mulheres, tinha lá, né, não suportava algum problema dele. Adorava pombos, cuidar de pombos feridos. E dizem alguns historiadores que ele gostava de um pombinho mais em particular e dizia que quando ele partisse, ele gostaria de encontrar com o pombo. Todos os grandes gênios cientistas têm, digamos por assim dizer, esses gostos assim. É comum. Mas aí depois ele descobriu que ele falou que eu posso construir uma arma que vai sair de dentro da bobina dele, cara, que ele projetou, a de 57 metros, que poderia só emitir um raio numa frequência que só ele sabia, que poderia acertar uma outra nave, por assim dizer, ou um avião, ou qualquer coisa, a 300 quilômetros de distância. Dizem que o FBI ou outros setores, que eu não sei, se pressupõe que ficavam de olho nele, porque uns achavam que ele era meio louco. Ele não era louco, não. Se não fosse ele, poderia até aparecer outro, mas talvez não. A tecnologia não foi dele, mas tudo que funciona com a corrente alternada foi com ele. Os dispositivos que existem, quando a gente liga o interruptor, ou como disse meu pai, o controle veio com ele. Teve mais outras, digamos, situações que ele criou. Mas depois a situação foi ficando complicada, principalmente da parte do oscilador de frequência que ele criou. Mas existe hoje ainda uma, com quase 1 metro de altura, que tem um homem inteligentíssimo, formado, mais ou menos nessa área, que ele está muito perto dela. Ele liga. Ela chega, ela liga numa tomada de 110, que como eu disse, 127 volts, ele fica perto. Ela tem 1 metro e pouco, talvez, 50 centímetros, mais 70 de diâmetro ou mais. Quando ele se afasta, dá para ver um pouquinho dos raios saindo, que se ele tivesse uma lâmpada, o trem acenderia. E o Nikola Tesla, de uma vez, ele botou uma tomada bem assim no pé dele, segurou uma lâmpada do outro lado, ela acendeu. Mas ele não tomou choque algum. Bom, ele, infelizmente, a situação foi ficando complicada, ele não aceitou mais o X que o outro companheiro dava para ele. Marconi, que por muito tempo foi considerado o homem que inventou o rádio, ou a onda do rádio que cruzou o Atlântico, ele usou mais de 10 patentes que era de Nikola Tesla. Ele morreu em 1943, infelizmente bem pobre, e ele gostava dos números sempre que dividia em 3. Não vamos dizer que ele ficou famoso depois que morreu, não, que tem muitos
muitas pessoas, né, extremamente inteligentes, que ficam famosos depois que parte. Ele não, ele foi famoso o tempo inteiro. E vai continuar por muito tempo. Que a paz de Deus esteja com todos nós e que eu possa, se o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo permitir, falar dos gênios que temos no nosso país.